WhatsApp 999-420031. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e Prodizin, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Quem comprar é compra na Joga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Joga Lima. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti e Bravo, veste André Pepe. Novo Nordeste FM. Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco na Novo Nordeste com André Pepe. Muito bom dia. O pâncreas é uma glândula de 15 a 25 centímetros de extensão, localizada no abdômen, atrás do estômago e entre o duodeno e o baço, que integra os sistemas digestivo e endócrino. Anatomicamente é dividido em três regiões, cabeça, corpo e cauda. Possui duas funções distintas. A função endócrina, responsável pela produção de insulina, hormônio que controla o nível de glicemia no sangue, e a função exócrina, responsável pela produção de enzimas envolvidas na digestão e absorção de alimentos. Quando o pâncreas apresenta algum problema e há deficiência na produção de insulina, por exemplo, a glicose que deveria ser aproveitada pelo organismo é eliminada pelos rins, ocasionando diabetes. Hoje a gente vai falar sobre mãe ou mães pâncreas e ela está de volta. Ela está de volta depois de uma longa temporada na Europa, nos Estados Unidos. Está de volta a Renata Queiroz, nutricionista.
Brincadeiras à parte, Renata, bom dia, seja bem-vinda. É uma imensa satisfação receber você aqui. A gente sabe da dificuldade que temos de encontrar um tempinho na sua agenda, mas graças a Deus você está aqui, seja bem-vinda. Ô, André, obrigada. Você sabe que aqui no seu programa eu me sinto em casa, né? Então, assim, para mim é uma felicidade estar aqui falando sobre esse assunto que eu tanto sou apaixonada, que é diabetes, e que há 3 meses a gente está com a família, era Mães Pâncreas Arapiraca, mas graças a Deus nós temos os pais também que ajudam muito no controle do diabetes de seus filhos. Então as mães começaram a pedir para os pais entrarem no grupo, e aí hoje nós não somos mais Mães Pâncreas, nós somos família Pâncreas Arapiraca. Que bacana. Então é pai, é mãe, já são os adolescentes que pediram para entrar também. Poxa, vocês estão falando sobre mim, então eu quero entrar nesse grupo também. Então somos mães, somos pais e somos os filhos também diabéticos que estão lá dentro. E você falou agora quando o pâncreas para de funcionar, né? Quando o pâncreas para de funcionar, entra em ação os pais e as mães. Então, chega a me emocionar. Eu sei, e eu vou explicar por quê. A Renata tem filhos e um dos filhos é diabético. Sim. Então tem que estar controlado, tudo bastante controlado. Apesar de ser médica, nutricionista, a gente sabe das dificuldades. Mas, Renata, eu fico feliz em saber e ver vocês assim. Deve ter muitos pais e mães pâncreas ouvindo agora o Saúde em Foco. Você deve ter colocado no grupo que a gente já está fazendo isso. E o vídeo vai estar disponibilizado, já está ao vivo aí no nn1.com.br. Você pode acompanhar ao vivo e pelo YouTube também, no canal da Novo Nordeste FM 91,5, tá? E você tem alguma pergunta sobre diabetes? Manda para cá, 99639-8389. Isso é o WhatsApp da Novo Nordeste FM. Você manda para cá sua pergunta, sua dúvida, que a Renata Queiroz, nutricionista, vai responder. Renata, antigamente receber um diagnóstico de diabetes era o caos, tanto quanto receber o diagnóstico de câncer. Né? Isso tem mudado muito. Né? Tem pessoas que recebem um diagnóstico de câncer precoce e dizem assim, peraí, eu tenho 2 alternativas, eu me entrego para isso ou vou lutar contra isso. Era uma sentença de morte. Hoje não mais. Hoje, você recebe hoje um diagnóstico de diabetes e diz, opa, peraí, eu não preciso morrer, entre aspas, eu não preciso deixar de comer. E aí entra em ação justamente essa família pâncreas, para funcionar exatamente como o pâncreas funcionaria, só que de uma forma mais, vamos dizer assim, mais regulatória, mais mecânica. Né? Somos mas com o pâncreas mesmo com o mesmo objetivo. Na verdade, André, sempre que entra uma pessoa no grupo, eu sempre coloco a mesma frase, que esse grupo é para acolher. Na verdade, toda a família que recebe o diagnóstico de diabetes tipo 1 com seu filho, eu tenho pacientes com 2, 3 anos com o diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, qualquer mãe, família que recebe o diagnóstico, o primeiro pensamento é, não tem cura. E hoje eu já penso que a cura do diabetes ela está próxima, a gente não tem, mas com tudo que a gente tem no mercado hoje, eu acho que a gente está se aproximando da cura do diabetes, mas a primeira sensação é de desespero. Eu atendi há alguns meses uma família de um casal, uma filha de um casal de médicos. E assim, a gente diz assim, eu sou da área da saúde, então a gente espera que a gente receba com mais tranquilidade, mas não é. Seja você um leigo ou seja você um doutor, quando a gente recebe esse diagnóstico, a primeira sensação é de desespero, o primeiro sentimento é de desespero, porque é uma doença crônica. A gente pensa para o resto da minha vida, é uma criança, o que é que eu vou fazer agora? E eu lembro que... E aí, nesse grupo, a gente também tem enfermeiros que são mães pâncreas. E eu lembro que uma dessas pessoas que são da área de saúde, ela me perguntou assim, disse, como foi que você superou o seu desespero em descobrir que a sua filha era diabética? Aí eu disse assim, olha,
eu passei por algumas fases do diagnóstico. Eu digo que é a fase de luto do diagnóstico até a gente aceitar e começar a controlar a doença. Porque o que as pessoas têm a impressão quando recebem o diagnóstico, do diagnóstico de câncer, como você falou, as pessoas pensam assim, vou morrer? Já as pessoas que recebem o diagnóstico de câncer, a dúvida é, eu vou ficar cega? Eu vou perder uma perna? Eu vou também morrer por causa da doença? E a gente diz que não. A tecnologia, ela está aí e ela está a favor do diabetes. Então, a gente tem, hoje, o tratamento diabético é bem diferente do tratamento há alguns anos. E quando essa pessoa me perguntou, como foi que você venceu o desespero de descobrir que a sua filha era diabética? Eu disse primeiro que, coincidentemente, eu estava num congresso em São Paulo de diabetes, quando eu recebi o resultado de Maria Clara. E na hora eu me preocupei e pensei assim, ai Jesus, tomar insulina, é o que a gente pensa, tomar insulina todo dia, às vezes várias injeções. E a minha preocupação só foi essa, como eu vou chegar para Maria Clara e agora eu tenho que pensar na estratégia de como eu vou chegar para ela para explicar que ela vai precisar tomar insulina todos os dias. Mas, após pensar nisso, o meu pensamento foi, graças a Deus. Obrigada, meu Deus, porque se foi para mandar alguma coisa para minha família, se foi para mandar alguma coisa para minha filha, graças a Deus que foi uma doença que eu possa controlar, que eu entendo da doença, eu trabalho com ela e na verdade, no dia a dia, eu nem chamo de doença dessas crianças. Eu digo simplesmente que é como que elas têm uma intolerância à lactose, que não pode tomar leite com lactose, é como que ela é uma doença autoimune, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que a gente precisa controlar. Hoje, eu dou muito exemplo de Maria Clara, 90% das pontas de dedos de Maria Clara, elas estão dentro do alvo. Então, Maria Clara vai para as festas infantis, ontem teve aniversário dela, e ela comeu bolo, ela comeu doce, não tinha nada diet. Ela comeu de tudo um pouco. Mas eu digo, ela tem uma calculadorazinha do lado, né? Ela tem um pâncreas ambulante que sou eu. Assim como eu ensino as mães a fazer os cálculos de contagem de carboidrato. A gente recebe muitas mães inicialmente no grupo desesperadas, porque o filho sai de uma hipo e vai diretamente para uma hiperglicemia, e isso deixa a mãe desesperada e termina afetando o humor da criança também. E a família fica um pouco meio que desestruturada. E a partir do momento que ela começa a perceber que a insulina não é um monstro, a insulina é vida. E que a alimentação não é ter privações, a alimentação ela só precisa ser saudável. Eu digo que Maria Clara hoje tem uma alimentação que ela tinha quando ela não era diabética. Ela comia doce nas festas, eu liberava nas festas, mas dentro de casa eu evitava doces dentro da minha casa. Mas tinha o dia dela ir para a escola e dizer, mamãe, hoje é dia de eu comprar meu doce. Hoje tem ainda tem um dia da Maria Clara comprar o doce dela, mas a gente controla muito bem. E esse é outro desespero, dizer assim, acabou, meu filho é uma criança que não vai mais comer doce, e quando a mãe chega para mim, eu disse, tire o não pode da sua boca. Muito bem, muito bacana isso aí. A gente vai para o intervalo, Renata, e na volta você vai explicar como é essa reação da mãe. Tire esse não pode da boca. Depois do intervalo a gente vem. O programa mais saudável do rádio. Angebetes em paz. Saúde em foco. 91,5. No Nordeste FM. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues, Ginecologia e Obstetrícia, atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque, 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 988
1618 99671 1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região, o Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82 998010949 ou 41020500. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal, para outras nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. Quem compara é comprar na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97 Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520/AL. Você sabia que metade das empresas do Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e Prodizin, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. A Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999420031. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins,
Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Novo Nordeste FM. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com André Pepe. Muito bem, lembrando para você que lá no Laboratório Nabuco Lopes você faz o exame toxicológico para o Detran por R$ 190 e o exame de sexagem fetal por R$ 199. Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho. Telefone 3522-5826, 3522-5826, Laboratório Nabuco Lopes. Você pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado? Pensou na Avícola Tenório. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade. 3522-5527 ou 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. A Avícola Tenório é a organização do Fabinho Tenório. Estou entrevistando a nutricionista Renata Queiroz. Nós estamos falando sobre família pâncreas. E você me falava, Renata, antes do intervalo, para as mães que receberem esse diagnóstico dos seus filhos ou das suas filhas, tirar o não pode da boca. Como que se faz isso no mercado que tudo é igual a musiquinha da Xuxa, Gustavo Vasconcelos, doce, 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 a vida é um doce, a vida é mel. E aí, como é que fica isso? Como é que é dizer para uma criança que você não pode comer aquele chocolate delicioso que está rolando nas telas das televisões, nas telas dos cinemas, nas gôndolas dos supermercados? O que é que a gente faz? O que é que a gente diz para eles? Então, primeiro que quando a gente estava falando de questão de desespero, o desespero é esse, a mãe pensar, meu filho nunca mais vai comer doces. E a gente vê muitas mães, quando entram no grupo, dizem assim, meu filho está chateado porque não quer mais ir às festas, porque quando vai às festas, ou eu levo a comidinha dele, ou quando chega lá eu digo, não pode, né? E aí existe o tratamento. O controle do diabetes é contagem de carboidratos, que dá um trabalho inicialmente, mas quando se começa a fazer, quando vê que dá certo, as famílias se apaixonam, né? Saber que o meu filho vai poder ir para uma festa e comer doces se a mãe contar, né? Então eu digo, se você olhar para o prato do seu filho e já tiver iniciada a contagem de carboidrato, você vai perceber, olha, ele vai comer tanto de carboidrato, vamos consumir tanto de insulina, e uma coisa que é importantíssima, monitorização. Então, fazer ponta de dedo é algo que amanhã eu vou dar um curso de contagem de carboidratos só para pacientes diabéticos. A gente não abriu para inscrições, a gente não divulgou, porque na verdade são meus pacientes,
pacientes de 2 endócrinos conhecidas minhas, que a gente disse, olha, tem uns pacientes aí que estão descompensados, alguns meus com dúvidas ainda. Quem são as endócrinos? Pode falar. Doutora Cíntia Fernandes, doutora Cíntia e doutora Cirlean. Sim, doutora Cirlean Sena. Isso. Então, a gente pegou alguns pacientes nossos e eu vou sentar amanhã e a gente vai fazer uma contagem de carboidrato, a gente vai dar um curso de contagem para esses pacientes. Vai ser amanhã, sábado, dia 15, sábado, dia 22. E 30 dias que nós vamos fazer um grupo só desse curso para fazer uma tutoria comigo. Então, a gente vai discutindo, fazer essa contagem de carboidrato. E aí eu queria aproveitar o espaço para agradecer a Roche, que é uma empresa multinacional. Ela é minha parceira nesse curso. Ela está oferecendo para todos os pacientes que estão fazendo. Eram 10 pacientes que eu disse, eu não dou conta mais de 10. Um curso como esse dá muito trabalho para você conseguir controlar tudo isso ao mesmo tempo, com 10 pessoas ao mesmo tempo. E aí a gente terminou fechando com 13, porque as colegas ligam e dizem, coloca esse paciente que chegou recém-diagnosticado, está totalmente descontrolado, vamos colocar ele no grupo também. Então a gente fechou com 13 pessoas e a Roche nos presenteou cada paciente com um glicosímetro e 250 fitas. Então, agora mesmo eu estava na clínica fazendo a conferência dos equipamentos que tinham chegado e uma secretária que estava comigo disse assim, ai, doutora, quanta fita, diz que isso é um sonho, né? Com paciente diabético, receber fita teste, que infelizmente ainda é muito caro. Hoje o tratamento do diabetes, às vezes eu brinco dizendo assim, só quem deveria ter diabetes deveria ser pacientes muito, muito ricos, porque ainda é caro. Né? Fazer ponta de dedo, infelizmente, recebe, graças a Deus que se recebe as fitas do SUS, mas não numa quantidade suficiente. Mas para os pacientes que estão em contagem de carboidrato, que recebem a declaração da nutricionista, do endócrino, a gente está conseguindo que eles recebam uma média de 6 fitas por dia, que isso é o mínimo que a gente pede de pontas de dedo. Eu digo que os pacientes chegam com trauma de fazer ponta de dedo. Mas dói. É irritante, inicialmente é irritante, mas depois é uma coisa que realmente se acostuma. Fazer ponta de dedo, fazer o testinho de glicemia. E aí eu sempre falo que a gente não tem como controlar a diabetes sem tomar insulina, sem fazer contagem de carboidrato e sem fazer ponta de dedo. Eu digo que não fazer ponta de dedo é a gente estar numa estrada escura, sem sinalização de pista, sem sinalização de placa. A gente está indo para frente, mas não sabe onde vai parar. Assim é ter um diabetes e você não saber por quanto está a sua glicemia. Então eu consigo organizar todo um dia de Maria Clara, de alimentação, tudo, quando eu sei com quanto de glicemia ela tá. Antes da refeição, pós a refeição, quanto ela tá de glicemia antes dela praticar esporte. Então ela sabe que no dia que ela pratica esporte, algumas coisas que ela gosta de comer a mais, ela come no dia do esporte. Por quê? Porque a glicose, ela tende a baixar mais. Então a gente faz todo esse equilíbrio. Então, como eu estava falando no início, se você é diabético e faz contagem de carboidrato, que você toma a insulina direitinho e você faz a sua automonitorização, você vê um paciente diferente, você vê pelo semblante dele, da vida dele como é diferente quando você pega um paciente que só toma insulina. Só tomar insulina não faz controle de diabetes. Então é isso que a gente está... eu sempre, graças a Deus, os endócrinos entendem a importância da contagem. Hoje eu tenho muitos pacientes de diabetes tipo 1, que não é contagem só para diabetes tipo 1, tá, gente? A gente tá falando de mãe pâncreas, diabetes tipo 1, mas diabetes gestacional, que é aquele diabetes que acontece durante a gestação. O diabetes tipo 2, que é aquele que acontece muito no adulto jovem, ou mesmo com mais idade, que é aquele que geralmente excesso de peso, hipertensos, tendem a desenvolver diabetes, que é o diabetes tipo 2. Então, qualquer diabético, seja diabetes tipo 1, tipo 2,
diabetes gestacional ou outros tipos de diabetes, eles precisam da contagem de carboidrato. Ou contagem de carboidrato e medicamentos hipoglicemiantes, ou contagem de carboidrato e insulina. Mas precisa ter um controle de carboidrato para ter controle da doença. E quando a gente tem o controle da doença, o diabetes ele é visto com outro horizonte e não como uma doença ruim. Diabetes é um modo de viver, é uma forma diferente de viver. Renata, daqui a pouco a gente vai para mais um intervalo, mas eu queria fazer uma observação muito importante. Quantos anos tem a Maria Clara? Maria Clara está completando 10 anos. Há 2 anos e pouquinho de diabetes. Ela fez ontem aniversário? Ela vai fazer daqui a 15 dias. Ah, vocês já fizeram antecipado. Porque Guilherme e ela são bem próximos. Bem próximos, tá bom. Resolveu dar uma economizada e fazer todo mundo uma vez só. Aproveitar que não vão estar em férias. Uma estratégia bacana. Pois é. Eu quero deixar essa pergunta para o intervalo, porque veja só, você é nutricionista, você tem uma carreira que você se dedica a ela, né? E você poderia simplesmente ficar no seu mundinho ali com a Maria Clara, né? Com o Guilherme, né, Guilherme? Isso. Ficar com os dois e cuidar dos dois. E você não estaria errada se o fizesse. Mas você resolve partilhar. É muito bacana. Quero parabenizar você por isso, porque na realidade hoje a gente precisa, o ser humano precisa aprender a compartilhar mais as coisas, compartilhar sentimentos, compartilhar emoções, compartilhar as coisas que não são até boas, porque tem gente que fica guardando e às vezes o resultado não é tão bom, a gente sabe disso, né? Se você precisar falar, fale. Se você precisar reclamar, reclame, chame um amigo, diga que está sentindo. A gente sabe a depressão é prevista pela Organização Mundial de Saúde em 2020 como uma doença do século. Em 2020, nós estamos há 6 meses de 2020 apenas. Então, você resolveu tirar do seu para dar a muitos, para esses 13. E depois, eu até em off, quando a gente for para o intervalo, eu vou te fazer uma proposta para a gente, quem sabe, estender isso para mais famílias, para mais pessoas, para muito mais gente do que está aí, com uma grande operação de logística, de ir atrás do Roche, parabenizar o Roche, de outros parceiros que possam dizer assim, ei, eu posso fornecer o glicosímetro, eu posso fornecer as lancetas, enfim, eu posso fazer alguma coisa por muitas famílias, para a gente fazer um treinamento um mega curso desse que você está fazendo aí, para quem sabe umas 400 pessoas aqui. Então, André, deixa eu te adiantar já, tá? Primeiro que glicosímetro, lancetas e fitas, o SUS, ele dá, tá? A gente já está organizando um serviço em Arapiraca que vai ser gratuito. A gente está lutando para isso, que o paciente não gaste R$1 com isso, que é um serviço também de informação do paciente e que vai envolver todos os profissionais de saúde que atendam paciente diabético. Enfermeiro, dentista, médico, nutricionista, psicólogos. Uma atividade multiprofissional. Todos. Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Eu volto já já. O programa mais saudável do rádio. Saúde e Pó. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues, Ginecologia e Obstetrícia, atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque, 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550.
Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL. Fone WhatsApp 3522-5378. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região, o Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82-998010949 ou 41020500. Um sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal.
Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AR. O diagnóstico de câncer parecia ser o fim. Mas descobri que com um hospital completo e de referência, com profissionais experientes, com estrutura e equipamentos modernos e acreditado internacionalmente, o medo se transforma em esperança e nos dá força para vencer. Santa Casa Cancer Center. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepes. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar, é bom demais. Programa Saúde em Foco, com André Pepes. Muito bem, GB Multimarcas veste bem mesmo. Praça Bom Conselho 41 no centro, ao lado da Igreja Velha. Telefone e WhatsApp 99652-2678. Moda masculina com estilo, elegância e preços justos. Lembrando para você, gente, você quer viver bem? Residencial Riviera do Lago, pronto para você morar. Concretize o sonho de uma nova vida. Mais de 56 mil metros quadrados entre lazer e áreas verdes, com parcelas fixas, sem nenhuma surpresa, e lotes a partir de 300 metros quadrados. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. Informações 998010949 ou 4102-0500. Plantão no local, tá certo? Estou falando para você do melhor residencial de Arapiraca, Residencial Riviera do Lago. Concretize o sonho de uma nova vida. E falo também de Avícola Tenório. Pensou em frango temperado, vivo ou assado? Avícola Tenório, que está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade. 3522-5527 ou 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. A Avícola Tenório, organização do Fabinho Tenório. E para finalizar, falo para você aí do laboratório Nabuco Lopes, para você fazer o exame toxicológico para o Detran por R$190 e o exame de sexagem fetal para você descobrir o sexo do seu bebê a partir da 8ª semana por R$199. Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho, telefone 3522-5826. Estou falando com a nutricionista Renata Queiroz, a gente está falando sobre família pâncreas. Renata, você falou agora dessa novidade, mas ainda vai guardar umas cartinhas na manga para depois a gente, em outra oportunidade, até você fica já intimada a trazer essa novidade dessas atividades multiprofissionais para atender milhares de famílias com pacientes diabéticos. Eu digo que o que a gente está pensando aí é base para o tratamento do diabético, é algo inédito no nosso estado e são coisas que vai agregar muito para o paciente, para a família e para os profissionais também. Sim, você me falava no intervalo uma questão que eu imaginava, né, que fosse uma questão já bem resolvida, que é a questão de como fazer o furinho, né? Ponta de dedo. A ponta de dedo corretamente e também como aplicar a insulina corretamente. Você me falava com bastante espanto e para mim mais ainda, que pode estar acontecendo que por erro ou de outra ação, tanto da ponta de dedo quanto da aplicação de insulina, o paciente ou a paciente tenha uma hipo ou uma aliás, hiper não vai ter não, mas uma hipodosagem de insulina que pode provocar alguns problemas nos pacientes, né? Pode. Na verdade, André, isso é mais normal do que todo mundo possa imaginar.
Eu digo que nos meus primeiros 20 minutos da primeira consulta, eu tenho que avaliar se ele faz corretamente a ponta de dedo, porque ele precisa me passar um relatório. Na primeira semana de tratamento, ele precisa me passar um relatório diário de glicemia de todo dia. Quantas pontas de dedo se faz num dia? Inicialmente, num tratamento, pode chegar até 8, porque a gente pede antes e após as refeições, ao deitar por volta das 11 horas e às 3 horas da manhã, para a gente avaliar quanto de carboidrato, quanto de insulina ele precisa tomar antes de dormir, porque o paciente ele fica num jejum muito grande. Tem paciente que come às 9 horas da noite, vai dormir e só acorda no outro dia às 7 horas da manhã. Então, é um jejum muito grande e nesse meio tempo aí pode acontecer um monte de coisa. Então, isso que é chato, mas na primeira semana a gente pede também a glicemia de 3 horas da manhã para saber, porque às vezes o paciente chega com uma hipoglicemia no jejum, ele chega hiperglicêmico, que é a glicemia muito alta no café da manhã, e tudo pode acontecer a partir das 3 horas da manhã. De 5 às 8 da manhã, o corpo, naturalmente, ele começa a aumentar hormônios que a gente chama de contrarreguladores. Cortisol, adrenalina, são hormônios que aumentam a glicose no sangue. São hormônios que preparam o corpo para acordar. Então, tá todo mundo ali, quietinho, glicose mais ou menos num valor. Então, a partir das 5 horas da manhã, o corpo tem que se preparar para ficar em alerta. Então, esses hormônios, eles têm essa ação e aumenta a glicose. E acontece que no diabético, como ele não tem esse feedback para aumentar o pâncreas, para aumentar ou diminuir a insulina, às vezes ele chega hiperglicêmico. Então a gente precisa, essa glicemia de 3 horas da manhã, ela é base para a gente programar a noite dele como vai ser, tanto da quantidade de carboidrato, lanchinho noturno, como a quantidade de insulina que ele vai precisar tomar. Então, os primeiros 20 minutos da minha consulta, como eu estava falando, eu preciso que ele saiba muito bem como fazer uma ponta de dedo e como aplicar a insulina. Então, isso a gente discute muito também no grupo, as pessoas do grupo ficam mais cientes de como aplicar, troca-se muito, olha quanto deu a minha glicose, olha como tá aqui. Então a gente discute muito, tá fazendo a ponta de dedo é certo? Então a gente vai discutindo muito isso. E sabe o que acontece? Às vezes eu peço ao paciente assim, faz a ponta de dedo para mim. E eu fico só observando. E a fita, algumas fitas testes de teste de glicemia, elas têm o localzinho que coloca a gota de sangue bem na pontinha dela. Então, às vezes o paciente vai pegar e o dedo dele bate onde vai entrar a gotinha de sangue. Ali já há uma contaminação. Então, pode ter açúcar, micro quantidade de açúcar na nossa ponta de dedo, porque você pegou num alimento, porque você pegou numa fruta. E aquele açúcar, ele vai ficar ali onde entra a gotinha de sangue. O que acontece? Às vezes você tem uma glicose alta, e não é por causa da glicose do seu sangue, é por uma contaminação. O que acontece às vezes, a gente diz, faça a ponta de dedo. Aí ele pega, vai lá, faz a ponta de dedo. Para fazer ponta de dedo, a gente tem que lavar a mão com água e sabão. Ou tem que passar o álcool 70. Aí você me diz assim, aí tem pacientes assim, tá doutora, mas às vezes eu tô no meio da rua, esqueci meu álcool em casa e não tenho como lavar a mão. E aí, como é que a gente faz? E aí, se você não tiver um paninho limpo, um algodão na sua bolsa, a gente faz a ponta de dedo, espreme um pouquinho o dedo, sai a primeira gota. A gente dispensa aquela primeira gota, e aí tem que ter um algodãozinho nessa hora, o pano limpa, espreme novamente e faz da segunda ponta de dedo. Então, assim, a mesma coisa, existem manuais para aplicar insulina, porque as pessoas acham que é só aplicar insulina. Então, existe todo um protocolo para fazer ponta de dedo, para fazer aplicação de insulina. Converse com o seu endócrino, converse com o seu enfermeiro, porque na verdade quem deveria estar ensinando tudo isso é o enfermeiro, tá? Infelizmente a gente tem só enfermeiro na rede SUS, na rede particular, muitas clínicas não têm um enfermeiro. É verdade. Né? Então, procure o profissional de saúde que está
lhe atendendo e pergunte a ele como faz a ponta de dedo, como faz a aplicação de insulina. Perfeito. Renata, você atende aqui na França Feijó e também na Clinvacin. Na Clinvacin você atende com hora marcada. Sim. Né? Isso é muito importante. Em Arapiraca, aliás, é uma inovação. Tem poucos profissionais que atendem em Arapiraca por hora marcada. Você é uma delas, o doutor Sandro Lins Machado, pediatra, é outro. O Sandro é muito que no bacana. Início é bem difícil. É muito difícil, né? A gente tem que insistir muito, André, insistir muito, porque é aquela história. Você é marcado para as 2 horas e se você chegar 2h15, 2h20, 2h30, você está atrapalhando toda uma agenda do dia. É verdade. Né? Então, quais no são início... os contatos que você atende? André, você sempre me pergunta o contato, eu nunca sei, né? Gente, eu sou tão ruim para lembrar de número de telefone, mas olha... pode entrar no meu Instagram, @Nutri Renata Queiroz, tem todos os contatos lá. Eu atendo em Arapiraca, na Clinvacin por hora marcada e na França Feijó por ordem de chegada e em Maceió no Centro Médico Emerson Casado todas as sextas-feiras. A França Feijó aqui é 41020533, 41020533. Deixa eu pegar aqui a Clinvacin Arapiraca, que eu tenho um telefone celular do médico, que eu não vou passar de jeito nenhum, claro, né? Clinvacin Arapiraca, telefone, peraí, viu, Guga? 3530-8061. 3530-8061 é o telefone da Clinvacin, onde a doutora Renata Queiroz, nutricionista, atende por hora marcada. Isso é muito bacana, é valorizar demais o paciente também, né? Bacana isso aí, Renata. Quero te agradecer. Está convocada quando tiver novidades da família Pâncreas. A todos que fazem parte da família Pâncreas, minhas congratulações, meus parabéns por vocês serem esses guerreiros e guerreiras abnegados pela vida de seus filhos, dos seus maiores tesouros, né? Então, Renata, muito obrigado pela presença. Um programa muito, muito bacana para mim. De muito aprendizado, de abnegação, de superação, de se dar pelo outro. Então, muito bacana. Eu quero te agradecer pela vinda aqui mais uma vez e vamos vir mais vezes. Vamos deixar para vir aqui de 6 em 6 meses, não. Não é, André? Eu queria muito ter o dia só meu, né? Ter um dia fixo só meu aqui, para a gente continuar conversando, mas assim... como eu disse, é um prazer estar aqui com você. Eu estou com você desde a AM, dos primeiros programas. Quase 6 anos atrás. Caramba, então é muito tempo. Então, por isso que eu me sinto em casa quando eu estou aqui. Parabéns pelo programa, por 6 anos de programa. E obrigado a vocês todos que estão nos ouvindo. Valeu, Guga Vasconcelos. Obrigado pela técnica. Lucas Peverel, obrigado pelas imagens. A todos um ótimo final de semana. Lembrando que amanhã tem Alto Papo às 11 da manhã com o André Peps. Aqui a gente vai falar com o pessoal da Nova Aravel sobre o T-Cross, um carro espetacular, e também com toda a galera lá da Nova Aravel. Um grande abraço, Edipo Pinheiro, e todos que fazem aqui a Nova Aravel. A todos um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus, se Ele permitir. Na segunda a gente está de volta. Tchau, gente. Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco na Novo Nordeste com André Pepe. Rádio Novo Nordeste. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. A Novo Nordeste pega em todo lugar. 60 mil watts é mais potência no ar. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas. É a Novo Nordeste chegando em todo lugar. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. Novo Nordeste FM. Futebol é a sua, é a nossa, é paixão nacional. É agora, garotinho, o goleiro saiu, ele colocou. A nossa relação com o esporte mais popular do Brasil não é de hoje. Em 1976, surgia a primeira emissora de rádio em Arapiraca, Novo Nordeste.
foi a primeira a transmitir uma partida de futebol em 1977. Isso sim é ser primeira em tudo. No estado de Alagoas, somos a única rádio a cobrir os melhores campeonatos do Brasil. A gente